Em uma fazenda, a muitas horas de distância de uma cidade, moravam 3 funcionários: Francisco, Pedro, Jonas, e o seu capataz José. Durante muitas noites, todos costumavam reunir-se em torno de uma fogueira, onde apreciavam sua comida e debatiam sobre o dia na lida. Contavam diversas histórias, muitas delas contos reproduzidos por pessoas moradoras da região e suas redondezas. Francisco, o peão mais novo, costumava sempre ser o primeiro, e desta vez lembrou de uma história que haviam lhe contado, sobre um homem que passava por uma região próxima dali. Aquela história o enchia de pavor, lhe fazendo arrepiar a cada palavra. Então, entrando profundamente em sua narração, começou a descrever aos demais o que haviam lhe revelado. Já passando da meia-noite, em meio ao silêncio da rua e o trote do seu cavalo, ele contou que o homem começou a ouvir de longe o ruído de choro de uma criança, que parecia estar cada vez mais perto. À medida que seu cavalo avançava, ele conseguia ouvir o choro mais nítido, e aquilo foi o deixando verdadeiramente assustado, pois, como em meio ao nada, em uma estrada de chão completamente deserta e distante da cidade, poderia estar ouvindo tal coisa? Foi quando olhou em direção ao chão, bem ao seu lado esquerdo, e avistou um bebê envolto a uma manta branca. Porém, como era noite, ele não fazia ideia de como estava vendo tal figura de uma forma tão nítida, como se a lua fizesse questão de iluminar o rosto daquela criança. Ali, imerso em seus pensamentos, o homem perguntava-se como alguém seria capaz de abandonar um bebê em uma estrada deserta e sombria como aquela. E se não o tivesse encontrado, o que seria dele? Ele então parou por um instante, e decidido a entender o que ocorrera, pulou do seu cavalo em direção àquela criança, que chorava cada vez mais alto. Assim que chegou bem perto, percebeu que ela abriu seus olhos e o olhou de uma forma assustadora, como se estivesse pronta a falar. E foi isso que realmente aconteceu. Como um bebê de colo seria capaz de falar? O bebê então disse: "Leve-me junto com você." Apavorado, o homem, sem pensar 2 vezes, pulou em seu cavalo quase que instintivamente, sem pensar. Gélido, pálido e prestes a desmaiar de tanto medo, saiu galopando em direção contrária sem pestanejar. José, ouvindo a história de seu subordinado Francisco, prontamente se pôs a rir e disse: "Isso tudo é uma grande besteira. Assombrações não existem. Posso lhe garantir que passo pelo mesmo lugar sem problema. Não tenho medo algum. Nada nunca me aconteceu." Então José afirmou que na próxima sexta-feira, por volta da meia-noite, encararia o desafio de passar pelo mesmo local, e que nada estaria aguardando por ele. Assim, se passaram os dias. Chegando a sexta-feira, em horário combinado, José montou em seu cavalo e foi até o local descrito por Francisco. Ao chegar próximo ao lugar, começou a ouvir o mesmo ruído que parecia ser o choro da criança, conforme havia citado seu subordinado. José então, prontamente conduziu seu cavalo até o ponto de onde vinha o choro da criança. Ao chegar bem perto, deparou-se com o mesmo bebê que havia sido visto, conforme lhe relataram na história. José então, presunçoso, disse: "Ora, vejam só. Se esta criança for menino, o levo comigo para minha casa, porém se for uma menina, a deixo aí mesmo neste lugar." Foi quando ouviu uma voz vindo da criança que lhe dizia: "Vamos, leve-me contigo, pois sou um menino." José, neste momento, então sentiu um grande frio percorrer a sua espinha. Tomado de grande pavor, subiu em seu cavalo e se pôs a galopar, horrorizado com o que havia presenciado, pois julgava a história ouvida uma grande bobagem sem sentido. Neste momento sentiu grudar em suas costas grandes unhas afiadas, tais como unhas de uma grande fera. Bem como ouvia aquela mesma voz a lhe dizer: "Leve-me com você, pois sou um menino." José gritava apavorado, e repetidamente dizia: "Deixe-me em paz. Me largue." Porém, José não conseguiu desvencilhar-se daquela coisa horrenda, que, grudada em suas costas, não parava de repetir que lhe levasse junto consigo. José então se pôs a correr em disparada com seu cavalo para casa. Chegando lá, continuava gritando desesperado e, sentindo como se algo lhe cortasse a carne, rogava para que aquela coisa horrível o deixasse em paz. Ouvindo seus gritos, sua mulher correu em sua direção, e, sem entender direito o que acontecia com seu marido, pôs-se a rezar e suplicar para que o mesmo pudesse acalmar-se, e livrar-se daquele grande desespero que o tomava.
Decidiu então chamar o padre da paróquia mais próxima, para que este pudesse intervir em favor de seu marido. Chegando em sua casa, o padre fez diversas preces, e ordenou várias vezes que aquela coisa deixasse aquele homem em paz. Assim o fez até o raiar do dia, quando de repente um grande vulto escuro, depois de muita reza, acabou por soltar-se de José, que ainda desesperado gritava sem parar. O vulto então acabou por sumir completamente do local. Diante de tal situação, José então aprendeu uma grande lição. Jamais devemos duvidar de fatos dos quais não temos nenhum controle ou propriedade para julgar. E esta foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final deste vídeo. Peço que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, compartilhe e comente, deixe sua sugestão de tema, isso nos ajuda a crescer e continuar a trazer muito mais histórias para você.